Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deixai vir a mim as crianças. Essas foram palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos, dando permissão que as crianças, os mais pequeninos, se achegassem até Ele. No vídeo de hoje nós vamos tentar compreender o que de fato Jesus quis ensinar ao povo naquela época e o que de fato Ele quer nos ensinar no dia de hoje através desta palavra que nós a encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor derrame sobre nós bênçãos e graças do céu, pedindo que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria diante da palavra que o Senhor coloca no nosso coração no dia de hoje, através do Santo Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e pedimos a intercessão dos anjos de Deus, para que eles se coloquem em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhe comigo o Evangelho, repito, São Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o que será que Jesus quis ensinar ao povo com esta passagem? De forma específica com esta frase: Deixai vir a mim as crianças. Para que nós consigamos compreender esta palavra, nós precisamos entender um pouco melhor o contexto daquela época. Jesus fez a sua caminhada, cumpriu a sua missão dentro de um contexto judaico, onde naquela cultura era uma cultura onde havia muitas divisões sociais, havia muitas exclusões, havia muitas separações. Haviam separações de cunho econômico, de cunho social, de cunho racial. E havia ali, naquele momento, a ideia de que crianças, mulheres, doentes, idosos, todos estes eram pessoas que se encontravam à margem de todo tipo de consideração em termos sociais, econômicos e religiosos. Portanto, as crianças não eram consideradas dentro daquele contexto, não eram consideradas como pessoas de relevância. Mas Jesus vai utilizar apenas o exemplo das crianças, mas a sua mensagem transcende as crianças. O que ele vai ensinar o povo naquele momento é que o Deus que ele estava apresentando ao povo era um Deus que estava à disposição de todas as pessoas. Era um Deus que abençoava e abraçava a todos. Portanto, não só as crianças, os pequeninos, mas todos que eram excluídos dentro daquele contexto poderiam se achegar até Jesus, ouvir a sua palavra,
conhecer o Deus que ele estava revelando e serem também destinatários de uma salvação. Por isso que Jesus vai permitir que as crianças se acheguem a ele e vai se utilizar do exemplo das crianças para chamar a atenção da pureza do coração que era necessário que o povo tomasse posse naquele momento. Porque o reino de Deus era um reino onde as pessoas participariam dele se fossem doces à palavra que Jesus estava professando. Portanto, um coração duro jamais participaria deste reino. E é por isso que as crianças caem ali como um bom exemplo de pureza de coração, para que as pessoas pudessem olhar para aquela singeleza, para aquela pureza de coração das crianças e pudessem imitar também este exemplo. E pudessem assim participarem do reino de Deus como as crianças estariam participando. Poderiam também elas, com um coração manso e humilde, serem abraçadas e abençoadas como as crianças estavam sendo por Jesus naquele momento. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, a palavra que Jesus fala ao nosso coração hoje é uma palavra de inclusão. Jesus vem para todos. Não há separação, não há divisão, não há preferências. Jesus vem resgatar todos nós para uma comunhão plena com Deus. É claro que isso depende de nós, depende do nosso aceite a esse convite, mas o convite é para todos. Tenhamos então todos a pureza do coração das crianças para participarmos bem do reino de Deus, para assim podermos nos comungar com Deus Pai quando fizermos a nossa passagem. Essa era a mensagem que Jesus estava passando aos seus discípulos, para que eles pudessem acolher, como ele estava acolhendo aquelas crianças, que os seus discípulos e todo o povo pudessem acolher também aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que estavam excluídos, aqueles que estavam não sendo considerados dentro daquele contexto social e religioso. Crianças, mulheres, pessoas doentes, pessoas pobres e humildes, todas estas eram bem-vindas no reino de Deus. Bastava que tivesse a pureza do coração de uma criança, a docilidade à palavra de Deus. Jesus estava pedindo ao seu povo para que tirasse toda a dureza do seu coração e pudesse aceitar a palavra que estava sendo revelada e pudesse romper paradigmas que eram instalados ali há muito tempo. Jesus convida a todos a esse rompimento, para que pudessem olhar para Jesus e enxergar nele um Deus que estava à disposição de todos, um Deus que acolhia todas as pessoas independentemente da sua condição e que desejava de fato que estas pessoas se convertessem e participassem do reino de Deus. Portanto, não tenhamos, meus caros irmãos e irmãs, nenhum receio de acolher pessoas, sempre no intuito de levar a palavra, de abraçar como Jesus abraçou, para que elas, neste abraço fraterno, nesta acolhida, possam ter ali uma chance de se converterem e de fazerem comunhão com toda a alegria do Santo Evangelho que estava sendo proclamado, com toda a alegria do cristianismo, com toda a alegria que é participar do reino de Deus. Muito bem, se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, se ela conseguiu clarear um pouco o seu entendimento, partilhe com outros, deixe o seu comentário, deixe o seu assim seja, para que a plataforma possa impulsionar a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de